E aí, meus queridos amigos, queridas amigas, vou fazer aqui o primeiro vídeo da série Por que ler ou não, né, determinados livros. No caso de hoje, deixa eu tomar meu cafezinho aqui primeiro. É este livro aqui, Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman. É um livro grossinho, aqui tem umas 500 e poucas, deixa eu ver, quase 600 páginas de livro. Faz uns 4 meses, 5 meses que eu li esse livro, que eu terminei ele. Então alguns conceitos aqui não vão estar muito claros. Mas a ideia não é trazer os conceitos principais do livro, porque isso seria um resumo, né? A ideia é trazer o porquê valeu a pena ler esse livro e por que tu deve ler ele ou não, né? Basicamente, esse livro ele é interessante antes de explicar o porquê ler ou não. É que ele basicamente ele é bem focado nos nossos dois tipos de pensamento, né? De certa forma, o nosso sistema racional e o nosso sistema que ele chama intuicional no livro, né? Mas na realidade seria o instintivo, né? Então, uma comparação entre o sistema, entre a razão e a emoção, né? Enfim, tem várias áreas de estudo que dizem que a gente é 5, 6% racional e o resto a gente é inconsciente, né? A gente pode fazer uma comparação um pouco com isso, até com o inconsciente freudiano, que seria, de certa forma, o nosso instinto, né? Ou também a gente pode analisar esse sistema que ele chama, que é o instinto, como uma questão mais emocional, né? Como um sistema mais emocional, e o sistema 2, que é o sistema mais consciente, o sistema mais racional da razão, né? Ele divide sistema 1, intuicional e instintivo, sistema 2, racional e consciente, né? Os dois eus que todos nós temos, né? E o eu 2, quer dizer, o eu 1, que é o instintivo, ele é muito mais comandado pelas nossas emoções. Ele é um sistema muito mais emocional, que a gente usa ele desde a época lá da savana, né? Quando tu via um tigre, tu tinha aquela reação de medo, aquela neuroquímica, né? A gente ainda tem essa biologia, essa química no nosso corpo, né? Que pode-se dizer hormônios como adrenalina, noradrenalina e cortisol, que é o hormônio do estresse, que são hormônios que a gente libera em situações de perigo, que a gente existe desde os nossos antepassados e percorre nos dias de hoje esse sistema, só que de certa forma, de outras formas, né? Então, na realidade, esse livro ele esclarece muito bem a diferença desses dois sistemas, né? Só que na realidade ele te diz o seguinte: o quanto que a gente erra. Sim, grande parte desse livro tu vai ler para te se conscientizar de quanto tu erra, de quanto tu toma tuas decisões de forma instintiva ou intuicional, né? Porque a gente às vezes acha que escolher um novo emprego, uma namorada, o país que a gente vai viajar, a gente acha que várias dessas decisões elas são racionais, mas no fundo a maioria delas são instintivas. E por serem instintivas, a gente erra muito. Sim, porque o instinto ele não tem uma análise probabilística, ele não tem um contexto geral. Basicamente, o nosso instinto ele vai pegar todas as informações e criar uma historinha que seja mais conveniente pra gente. Tanto que tem um termo que o autor usa dentro do livro que é What you see is all there is, né? O que você vê é tudo que há, que é um conceito que a gente tem no nosso sistema que a gente monta a partir de toda a informação uma história que faça sentido pra gente, e a gente vai construir, vai tomar decisões em cima daquela história, só que a gente não tem todas as informações. E ele percorre por milhares de exemplos durante o livro. Posso até te perguntar uma coisa. Nunca aconteceu alguma coisa, alguma história contigo
que, que, que no fundo não tinha nada a ver, mas naquele determinado momento tu acreditou com todas as tuas forças que tinha acontecido aquilo, que a pessoa não te queria mais, ou que tu não ia mais ver alguém, ou que alguém tinha te traído. Tu criou toda uma história na tua cabeça que às vezes não tinha não era de fato o que é, né? Não era a realidade explícita, né? Era o nosso pensamento virtual, né? Então, esse livro, na realidade, ele é denso, ele é um livro que ele demora para ler, só que tu vai ficar uma pessoa, te dou certeza absoluta, depois que eu li esse livro, eu me tornei uma pessoa muito mais consciente, né? Tu erra menos, porque quando tu se conscientiza das decisões erradas que tu toma, e a maioria das suas decisões tu toma de forma errada, por mínimas coisas, pela afeição de alguém, pelo olhar estranho, a pessoa te olha de um jeito, tu já acha que ela não gosta de ti. Tudo isso são questões instintivas, que tu não percebe, tu acha que é consciente, né? A escolha de um parceiro, né, ela é perfeita pra mim. Perfeita será? Por quê? Né? Eu me tornei muito mais crítico depois de ler esse livro, apesar de ser um livro extenso e que demora. Sem dúvida ele é um livro que é um dos essenciais para qualquer pessoa ler, né? Para conhecer a si mesmo, né? Vai aumentar a tua humildade, tu vai reconhecer muito mais, né? Quando as outras pessoas errarem, tu vai ter mais compaixão por elas. E tu vai se tornar uma pessoa muito mais crítica, né? Muito mais cética, né? Cara, ele desbruça ali sobre religiões, sobre casos, né? Pra ter uma noção muito engraçada, ele cita ali um exemplo no livro que as pessoas vão bonitas e com as pessoas mais bonitas, elas têm uma probabilidade de 60 e poucos por cento de serem julgadas como inocentes. Só por a pessoa ser bonita e ter uma feição melhor, né? Então, por exemplo, se eu fosse julgado por ser bonito, um jovem bonito, eu teria mais chance de ser inocentado do que um cara se fosse considerado socialmente feio, né? O cara que seria considerado feio, ele seria julgado como culpado, teria mais chance de ser culpado do que eu, só por uma características dessas. Que o ser humano ele não percebe, são características instintivas. Só que elas influenciam nas tuas decisões conscientes, queira ou não queira. Então, cara, eu indico sensacionalmente esse livro. Ele é cheio de exemplos, de termos, de características, cara, sobre o teu sistema intuicional e sobre o teu sistema racional, sobre como funciona esses dois sistemas, né? Diversas pessoas citam esse livro, eu estava lendo o Homo Deus ali do Harari, ele cita que esse livro foi espetacular para ele compreender o ser humano. E o Nicolas Taleb também, um professor de incerteza ali, incrível, que criou o termo antifrágil, também gosta muito desse autor. Ele é fantástico, tu não pode deixar de ler esse livro. Eu não recomendo, para pessoas que não estão acostumadas a lerem, né? Porque ele é um livro extenso, que tu vai demorar para ler, né? Ele esbruça assim, 30 termos, então não tem como resumir de certa forma um livro desse que eu vou ficar muito tempo, né? Mas quem já é um leitor, gosta e quer entender, esse livro é essencial. Esse livro é essencial. Tu vai repensar muito mais quando acontecer, antes de tomar uma decisão. E quando alguma coisa te acontecer, tu vai pensar muitas vezes se aquela coisa que te aconteceu é verdade, se aquela situação é realmente real, se tu tem todos os fatos. É fantástico, tá? Eu vou deixar o link na descrição aqui para comprar esse livro. Eu acho que ele tá bem barato aqui, tá uns 40 e poucos reais. Vale muito a pena. Tá em promoção lá na Amazon. Segue o fluxo.